Olá pessoal, bom dia. Mais uma vez aqui numa live com vocês. É um prazer grande. Nós vamos fazer um formato um pouco diferente agora. Nós vamos procurar fazer mais lives mais curtas. Ou seja, em vez de uma por mês, a gente vai fazer aí uma por semana, uma a cada 15 dias, com um tempo mais curto, que assim a gente imagina que é mais fácil de você acompanhar. E eu vou tentar focar também em alguns assuntos da semana, assuntos importantes. E aí eu resolvi fazer essa live hoje para a gente tratar de algum desses assuntos. O primeiro deles é a gente falar um pouquinho sobre essa crise da segurança, ou a greve da Polícia Militar. Né? Eu sei que todo mundo de Fortaleza e do Ceará tem acompanhado. E aí isso tem gerado um debate muito grande. Eu acho que é importante você que me acompanha nas redes sociais saber a minha posição de forma muito clara e objetiva. Eu já tenho feito alguns vídeos, inclusive fiz pronunciamentos na Câmara Municipal sobre isso, mas eu queria reiterar qual é a minha posição sobre a greve e sobre a crise da segurança. Primeiro, primeira coisa que a gente tem que ter clareza: qualquer categoria tem o direito de lutar por melhores salários. Qualquer categoria. Inclusive eu sou da área da saúde, sou fisioterapeuta e acho que nós da saúde, especialmente os fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, precisamos lutar por salários melhores. Isso é fato. Mas a gente tem que fazer isso dentro da lei. E esse é um ponto que faz toda a diferença com relação a essa greve da Polícia Militar. A greve da polícia, ela é ilegal, baseado na Constituição Federal. Eu trouxe aqui para vocês um vade-mecum. Se você abrir aí na parte da Constituição Federal, lá no capítulo, certo? Lá no título que fala da defesa do Estado e das instituições democráticas, tá certo? O artigo 142, ele fala sobre as Forças Armadas. E lá no parágrafo 4º diz o seguinte: ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Portanto, é proibido na Constituição Federal. E aí a gente podia dizer que por quais razões, não sei se a gente vai ter tempo, mas uma delas é que o policial militar, ou as polícias, ou as Forças Armadas, elas são liberadas para usar armas. Então, no momento em que eles se colocam de greve, nós temos grevistas armados. E isso é um risco para a população. O segundo motivo, tão importante quanto o primeiro, é que essas forças, elas fazem a segurança da cidade, a segurança do Estado. Então, na hora em que a polícia acontece, toda uma população fica sem segurança, que é o que nós estamos vivendo agora. Então, por esses motivos e outros que não vale a pena detalhar aqui, porque são muitos, o Constituinte previu que é proibido greve da polícia, das polícias, das Forças Armadas, ou seja, das forças de segurança do Brasil. Portanto, fica aqui a minha sensibilidade, como eu disse, a minha simpatia por todas as categorias que querem e precisam lutar por salários melhores. Esse é um ponto. Mas essa luta precisa ser dentro da legalidade. Esse é o meu posicionamento. Nós somos a favor da luta por salários melhores, salários mais dignos para qualquer categoria. Mas que essa luta seja feita dentro da legalidade. Portanto, a greve da polícia está ilegal. E a essa greve nós não daremos o apoio, nós não vamos compactuar. Não é possível que haja diálogo, que haja bom senso dentro de uma greve que eu julgo ser ilegal, e não é eu só que julgo. Se você for fazer uma pesquisa, ministros do Supremo Tribunal Federal já declararam que a greve é ilegal. Portanto, infelizmente, eu acho que a greve tem sido usada por poucos, meia dúzia de políticos que querem se aproveitar de um motim da polícia, querem se aproveitar da greve, querem se aproveitar para fazer essa luta por salário melhor. Meia dúzia de políticos. Então abra muito o olho, você que é cidadão de Fortaleza do Ceará, quem são os políticos que estão incitando uma ilegalidade. Veja como é sério.
Existem vereadores, deputados estaduais, deputados federais que estão incitando a legalidade, que estão afrontando a Constituição Federal, mesmo depois de terem jurados ao tomar posse dos mandatos que defenderiam a Constituição. Então, tem aí um problema grave aí no meio, não é um problema de solução simples e a gente precisa acompanhar. Minha posição é essa, minha sensibilidade a todos os profissionais públicos que querem melhoria de salário. No entanto, que façam dentro da legalidade, com diálogo, né, com discussão, buscando as instituições democráticas, buscando a Câmara Municipal, buscando a Assembleia Legislativa para dialogar. Esse é o ponto. Né? Não queria mais me deter, como eu disse, a gente tem pouco tempo hoje, e aí a gente precisa estar atento aí aos movimentos políticos desse tema. E aí, para falar de política, eu preciso falar também de outro fato. Né? Nós não podemos achar normal o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro em pessoalmente convocar, né, o disparar o WhatsApp, mensagens de vídeo, mensagens pelo celular, convocando as pessoas para manifestarem contra o Congresso Nacional e contra o Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos naturalizar isso. Deixa aqui a minha posição muito clara. Protestar é algo natural da democracia. A todas as pessoas que querem protestar dia 15 de março contra o Congresso, contra o STF, isso é natural da democracia. A esses todo o meu apoio. Agora, nós não podemos aceitar de forma simples, né, simplificar, tornar natural o presidente da República, presidente, né, que foi eleito democraticamente, chefe do poder executivo, conclamar pessoas a fazer um protesto contra outro poder. Tá certo? Isso não é natural, isso não é normal numa democracia. Vale lembrar que isso afronta também a Constituição. Os poderes são independentes. Os poderes têm que ter autonomia. Então, imagine que um presidente de um poder está boicotando, chamando ou conclamando as pessoas para protestarem contra outro poder. Né? Então, vale lembrar até que um dos filhos do presidente, né, chegou a colocar mensagens aí dizendo que, né, poderia, ou questionando se a população sentiria falta do Congresso se soltasse uma bomba no Congresso. Então, isso não é democrático, isso não é exemplo a ser seguido, e a isso nós somos completamente contrários. Tá certo? Eu imagino até, eu não sei se todo mundo acompanhou na campanha de 2018, mas eu, muito claramente, disse desde o início que faltava ao presidente, o então candidato presidente Bolsonaro, que faltava experiência política, competência administrativa. E aí, quando ele se enrola com o Congresso Nacional e não consegue fazer o governo dele caminhar, é por conta dessa falta de experiência. Né? É por conta dessa inabilidade. É por conta dessa dificuldade que ele tem de gerenciar. Haja vista que ele nunca tinha gerenciado um município pequeno. Então, não é afeito, né, a dialogar com o Congresso ou com ninguém. Tá certo? Ele, quando estava no Congresso Nacional, colocava a culpa toda dos problemas do Brasil no Poder Executivo. Que o Poder Executivo era isso, era corrupto, era não sei o que, era inábil, os problemas eram do Poder Executivo. Aí ele sai do Congresso Nacional, vai para o Poder Executivo. Aí agora o problema não é o Executivo, o problema é no Congresso. Ou seja, ele está sempre buscando outras pessoas para culpar, outras instituições para culpar. Então assim, é delicado o momento, nós não precisamos naturalizar, nós não podemos naturalizar esse comportamento. Como eu disse, qualquer um brasileiro deve protestar, se achar que tem que protestar, mas existe um certo decoro a alguns cargos no Brasil e existe, para quem preside o Brasil, para quem é presidente da República, ele tem que se privar de algumas coisas. E uma delas é de participar, de convocar ou de estimular esse tipo de manifestação. Então, fica aqui nosso posicionamento claro, tá certo? Tá acabando meu tempo, a gente vai fazer muito rápido aqui. O terceiro ponto importante que eu queria conversar com vocês hoje é sobre esse surto do coronavírus, tá certo? Isso tem
tomado conta dos jornais do Brasil inteiro, tá certo? E realmente é um pouco preocupante. Já são mais de 80 mil casos pelo mundo, a maior parte deles na China, né? Nesse momento nós só temos um caso confirmado no Brasil. A gente ainda, nós estamos, tem outros casos no Brasil que estão sobre análise, né? Mas a gente precisa ter cuidado, tomar um certo cuidado. Já são quase 3 mil mortes no mundo, ou seja, a gente precisa ter um certo cuidado. Para quem é profissional de saúde, a gente estimula, né? A gente orienta que procure se informar, tá certo? Esse é um tema que a gente precisa se informar muito, até para ter os devidos cuidados. Vale lembrar que o coronavírus ele não é um vírus novo, tá certo? Ele é um vírus que convive com a população há muito tempo. E, na verdade, há várias, né, existem vários tipos de coronavírus. O que está sendo descoberto agora é um novo coronavírus, né? Vale lembrar também que a maior parte das pessoas, embora infectadas, não vão adoecer, tá certo? Por exemplo, como eu disse aqui, são mais de 80 mil casos e 3 mil mortes. Ou seja, tem aí mais de em torno de 77 mil casos que foram infectados com coronavírus, mas que não foram adoecidos de morte. Então, é importante aí a gente tomar cuidado, né? A gente ter um certo cuidado, principalmente quem vai viajar. Quem vai viajar para fora do Brasil e quem é profissional de saúde, obviamente continuar com os cuidados. Lavar a mão, usar máscara, enfim, os cuidados, né? E quem vai viajar para fora do Brasil, se for algo muito urgente, tome os cuidados. Se não for urgente, espere para viajar daqui a alguns meses, né? Que a gente espera que já tenha passado esse surto, porque eu imagino que logo a gente vai ter essa situação debelada pelo mundo. Tá certo, pessoal? E para finalizar, eu não sei se tem perguntas aí, mas eu queria dar duas notícias. Primeiro, a gente teve lá na Palpina há um mês e meio atrás, junto com o prefeito Roberto Cláudio, assinando a ordem de serviço para o loteamento do Alto da Boa Vista, para a urbanização, né? Alto da Boa Vista, Alto Alegre e Rosa Luxemburgo. Né? Essa semana o contrato já foi assinado e na semana que vem a empresa já deve começar os trabalhos efetivamente, tá certo? Fazendo a conferência, né, da topografia, da área, enfim, em breve nós teremos obra lá no local. E para o pessoal do Passaré também, que eu tive há uns 20 dias atrás, um mês, a gente estava falando já das obras ali perto do Bangu, das ruas do Bangu, Rua 2 de Maio, 23 de Julho, aquelas ruas também no começo de março já começarão as obras da urbanização, tá bom? Então assim, tem muitas outras coisas aí, nós vamos procurar fazer lives agora mais curtas, como eu disse, com mais frequência, para a gente ir comentando os assuntos, tá bom? Compartilha essa live, tá certo? É importante você compartilhar, você que nos segue, compartilhe, para que outras pessoas possam conhecer o nosso trabalho, as nossas posições, as nossas ideias, tá bom? Um abraço grande, um bom final de semana, se divirta, descanse, para que segunda-feira que vem a gente retome as atividades aí com muita energia. Um abraço.